misericórdia. E hoje eu vejo tantas pessoas dizendo assim no seu coração: não tem mais jeito para mim, acabou. Por que acabou? Quem disse isso para você? Qual foi o mentiroso que falou? Jesus é bom e o diabo não presta. Vamos aprender na palavra do Senhor Jesus. Quero dizer também, pastor, que o meu paizão, Crisóstomo Carlos de Souza, tenho certeza que agora ele está ouvindo toda a minha parentela, avó da tia Lúcia. Aproveitar e mandar um beijo para todos. Aleluia! Aleluia! João, capítulo 16, versículo 33. Todos acharam? Diga amém. Rapaz, o povo hoje está alegre, né? Maravilha do céu. Sabe por que é isso? É o calor do Espírito Santo. É verdade? Aleluia. Tem como título: continuação das últimas instruções aos discípulos. Versículo 16: um pouco e não vivereis, e outra vez um pouco e vivereis, porquanto vou para o Pai. Então alguns dos seus discípulos disseram uns para os outros: que é isto que nos diz? Um pouco e não vivereis, e outra vez um pouco e vivereis, porquanto vou para o Pai. Diziam, pois: que quer dizer isto, um pouco? Não sabemos o que diz. Conheceu, pois, Jesus que o queriam interrogar e disse-lhe: indagais entre vós acerca disto que disse: um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e vereis? Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Em Alegria. A mulher, quando está para dar à luz, sente tristeza, porque é chegada a sua hora. Mas depois de ter dado à luz a criança, já se não lhe lembra mais da aflição, pelo prazer de haver nascido um homem no mundo. Assim também vós, agora na verdade tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém a tirará. E naquele dia nada perguntareis. Na verdade vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, ele vos há de dar. Até agora nada pediste em meu nome. Pedi e recebereis, para que vossa alegria se cumpra. Disse-vos isso por parábolas. Chega, porém, a hora em que vos não falarei mais por parábolas, mas abertamente. Vos falarei acerca do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes, que saí de Deus, saí do Pai e vim ao mundo outra vez. Deixo o mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: eis que agora falas abertamente, e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisa de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vos sereis dispersos cada um para a sua casa, e me deixarei só. Mas não estarei só, porque o Pai está comigo. Toda a igreja agora, para não perder os tempos, o versículo de número 33, ao som do número 3. Amém? 2, 3. Tenho-vos dito isso. Para que tenhais paz em mim, no mundo passarás por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que o irmão me prestou a mesma Bíblia de estudo que a minha. Eu acho que a minha está um pouco diferente para os irmãos. Então eu vou estar recitando sozinho, porque os ouvintes também estão ao alcance da nossa voz. Diz assim a palavra no último versículo: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja agora, num coral bem forte, essa parte B, repita assim comigo: ó, eu venci o mundo. Olha para o teu irmão, não precisa nem tocar nele, só olha para ele e fala assim: ó, eu venci o mundo. Mais uma vez, eu
sentar em nome do Senhor Jesus. E se ainda sobrou um calor do Espírito Santo, glorifique a Deus com as palmas de pé. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Maravilha do céu. Amados e queridos irmãos, hoje nós podemos observar que em pleno século XXI existem pessoas, não vou falar nomenclatura de igrejas, não vou falar denominações, vou falar de pessoas. Existem pessoas no dia de hoje que dizem assim: eu nasci somente para ter vitória, eu nasci porque eu sou vencedor. Por outro lado, existem algumas pessoas que tentam colocar na cabeça do ser humano, na mente do ser humano, que ele não vai passar por dificuldades. Tem pessoas que dizem assim: eu sou filho do rei, eu sou servo de Deus, isso não pode acontecer comigo, porque eu sou diferente. Só que hoje, nós temos aqui ainda mais uns 30 minutinhos, e eu acredito que o Espírito Santo ele vai nos orientar nessa palavra. Talvez você esteja agora se perguntando o que o pastor Fabinho está falando. Estou falando daquilo que a Bíblia diz. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Quem disse para você que você não tem que passar por dificuldades? Quem disse para você que aquela tormenta que você está passando na tua vida, aquela tribulação, talvez você no teu pensamento ou no seu coração, como eu ouço algumas pessoas falarem, chegam a relatar da seguinte forma: Deus esqueceu de mim, Deus não está me ouvindo. Mas eu tenho um recado de Deus para você nessa noite. Sabe qual é o recado de Deus? Filho, não pegueis, filho, mas se pegar, há um juiz, há um advogado. Esse advogado chama-se Jesus Cristo de Nazaré. O próprio Jesus agora com os seus discípulos, ele deixa uma doutrina maravilhosa. Doutrina essa tão especial. Quero dizer ao amado pastor Fabiano, que confiou em minha pessoa estar aqui nessa noite, ministrando a palavra do Senhor, que eu não vim hoje no meu lado esquerdo com uma marreta, e do meu lado direito, eu também não vim com a brincadeira para poder machucar a igreja. A minha intenção nessa noite é doutrinar. Mas como, pastor? Pastor Fabiano não é o pastor? É, mas eu aprendo, o pastor vai concordar comigo, que doutrina é conhecimento, é a palavra. Eu não vim trazer costume, eu vim trazer palavra. A Bíblia diz que o meu povo foi destruído porque ele faltou conhecimento. Aleluia, Jesus. E hoje as pessoas andam se machucando dentro de si próprias. Por que isso está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. Eu sou teu servo, Senhor. Quem disse para você que você não vai passar por dificuldade? A Bíblia diz, amada igreja do Senhor, que o sol ele brilha tanto para o justo quanto para o ímpio. O que acontece comigo vai acontecer comigo sim. Vai acontecer com você sim. Quem disse para você que você não pode ficar desempregado? A Bíblia diz: nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar pão. Eis aí a questão do ensinamento nessa noite. O Senhor, Ele não te desampara. O Senhor, Ele está contigo. Foi lido aqui o nosso amado pastor. Ele deixou um versículo tão lindo, que dizia que quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Isso não quer dizer dificuldade. Isso não quer dizer tribulação, provação em nossas vidas? Sim. O próprio Jesus falou: eu venci o mundo. Sabe o que ele está falando com isso, igreja? Que o diabo agora ele não tem mais poder sobre a tua vida. Só vai acontecer na tua vida aquilo que Deus permitir. Às vezes nós chegamos a imaginar que o Senhor nos esqueceu que é o diabo. É o diabo nada, irmão. É o próprio Deus tratando contigo.
te preparando para uma grande vitória. E até quando nós vamos ficar prostrados? Até quando vamos acreditar nisso, irmão? A palavra do Senhor nos diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Eita glória! O diabo não pode tocar na tua alma. Glória a Deus! Vamos fazer uma viagemzinha rápida na Bíblia. A Bíblia diz, amados irmãos, que Satanás agora ele vai ter com Jesus. Vai lá com Deus. Fala: Deus, olha lá, Jó. Ele agora só está te servindo. Qualquer um serviria o Senhor. O Senhor o cerca de todos os bens. A sua família é tão linda, tão próspera. E agora o nosso Deus fala: vai lá, toca. Toca em tudo que ele tiver, mas não toca na tua alma. Oh, glória, aleluia! Tu está entendendo o recado de Deus para você? Glória a Deus. Vou traduzir para você o que Deus está falando nessa noite. Eita, mistério. Que a dificuldade que você está passando é porque Deus permitiu que Satanás tocasse nos seus bens, naquilo que você tem. Ele pode tocar porque Deus permitiu, mas na tua alma ele não vai tocar. Sabe por que ele não vai tocar? Porque Deus tem bênção na tua vida. Sabe qual é o projeto de Deus? Restituir aquilo que Satanás tentou levar. Deus vai te dar em volta nessa noite. Quem acredita, levanta a sua mão e glorifique a seu Deus. Vai na casa. Eita, lá vai estar abandonado. A Bíblia diz que o nosso inimigo, Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o nosso Deus vem para que tenhamos vida e vida em abundância. E quantas pessoas no dia de hoje estão se afastando do Senhor, estão largando Jesus? Sabe por quê? Alguns chamam a falar assim, amado: ó, eu saí, sabe por quê? Porque naquela igreja ali tem pessoas que me reparam da maneira que eu estou me vestindo. Ali tem aquele irmão que é metido, é exaltado. Tem pessoas que vêm para dentro da casa do Senhor, não vêm com foco de adorar a Jesus. Foi lido aqui nessa noite, se não me falha a memória, que o nosso Deus ele veio para quê? Para te dar vida. Se o Senhor veio para te dar vida, por que tu está morto espiritualmente? Tem pessoas que estão dentro da igreja e estão mortos, irmão. Jesus! Mortinho, mortinho. Mas o Senhor te trouxe nessa noite para te dar vida, para te restabelecer. É tão bom adorar ao Senhor. Tem pessoas hoje, amados irmãos, que estão se afastando porque aquele irmão falou de mim, aquele irmão falou de mim. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele não falou que o pastor vai dar salvação para Fabiano. O pastor Fábio, que agora está pregando, não vai te dar salvação. Independente do que aconteceu na tua vida, meu querido, bota uma coisa no teu coração: se você largar Jesus, ele continua sendo Deus. Se você estiver com Jesus, ele continua sendo Deus. E você, o que você é? O que nós somos? A Bíblia diz, profeta, que nós somos pó e cinza. Tem pessoas hoje que estão brigando entre denominações, igrejas, brigando. Que isso, irmão? Foi isso que Jesus ensinou para a igreja do Senhor. Hoje, quando entrou na casa do Senhor, para poder ministrar um pouquinho a palavra, e às vezes quando a gente aperta um pouquinho dentro da palavra, o pastor está salgado, está na carne, está metido, porque isso não tem necessidade. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Hoje, a humanidade está desse jeito, sabe por quê? Porque nós tentamos pregar um evangelho tão normal, um evangelho de qualquer maneira. Eu sou da época, irmão, que quando se falava do amor de Jesus, almas se rendiam chorando. Eu sou daquela época, tenho 36 anos, minha mãe está aqui. Amados e queridos irmãos, quem disse para você que você é um derrotado? Quem
sou de uma época que para você chegar ao diaconato, tu tinha que ter joelho, calo no joelho. Era oração, era monte, era busca. Um encontro como esse aqui, pelo menos 10 horas, tinha que ser batizado no Espírito Santo. Aleluia! Eu sou de uma época, missionário da Filiran, homem de Deus. Quero nem saber de qual igreja que ele é. Ele é servo de Deus, meu irmão. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Sabe por que nós estamos morrendo? Porque estamos dentro da igreja preparando a vida do irmão. Qualquer coisinha, pastor, eu vou entregar o carro, vou entregar a carteirinha. Tem pessoas que ainda falam assim, eu amo Jesus, eu amo Deus. Como que nós conseguimos amar a Deus se não conseguimos obedecer a nossa liderança? Não estou falando nem de pastor. Círculo de oração, respeito à família, mocidade, escola dominical, doutrina, é a palavra, irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, principados e potestades. E até quando vamos ficar brigando? No sábado, pela misericórdia, a primeira vez que eu vim aqui trazer uma palavra na rádio, e eu deixei bem claro para todos os ouvintes: me convida para pregar. Não te cobro nada, eu não quero centavo. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. É a palavra, irmão. O que você quiser na tua vida, a Bíblia diz assim, preste atenção: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem pessoas que falam: se Deus não me der isso, eu vou largar Jesus. Larga. Se Deus não me der, se Ele não fizer isso, quem é você para indagar a Deus? Lembra que o corinho foi cantado aqui? Questione ou adore. Irmão, quem é servo de Jesus? Levanta a sua mão. Diga assim para mim: Senhor Jesus, eu vim nessa noite para te servir. A palavra servo significa escravo. Vai lá, o dia que você quiser. Estou falando para me exaltar, não, irmão. É para a glória do Senhor Jesus. Tenho orgulho no meu coração. Quando o irmãozinho está sentado, eu pego uma água e vou servir a ele. Aonde que eu estou me diminuindo? Aonde que eu sou inferior? Se a Bíblia nos dá exemplo do próprio Jesus, ele vai e começa a lavar os pés dos seus discípulos. Era notório naquela época, era de costume, que quando vinha um amigo distante, se eu sou um rei, eu convido uma pessoa de grande importância, de grande patência, era notório que o escravo viesse, lavasse os pés daquele convidado. Sabe por quê? Porque na época não tinha asfalto, era poeira, andava léguas e mais léguas, jumentos, charretes, carroça. E lavar os pés, amados irmãos, na época, era humilhante. E Jesus nos dá esse exemplo. Tu quer ter vitória? Lava os pés do teu irmão. Glória a Deus! Tu quer ter vitória na tua vida? Respeita o teu pastor. Tu não vai entregar carteirinha nada, rapaz. Quem disse para você que tu vai entregar carteirinha? Deus tem uma grande obra na tua vida, rapaz. A Bíblia diz que grande é a seara e poucos são os ceifeiros. Enquanto nós brigamos, o diabo está sorrindo, destruindo vidas, jovens presos no tráfico. Sabe por que o mundo está assim hoje, pastor Fabiano? É que hoje não pregamos a verdade, não pregamos a palavra. Não, estamos numa rádio, não fala, né? Pastor, o senhor me deu a liberdade de fazer o quê? Pregar o que está na Bíblia. E está na Bíblia que nós temos que pregar contra o pecado, sim. A Bíblia diz: não nos conformeis com as coisas desse mundo, mas renovai. Tem pessoas que parecem parasitas, irmão. Não anda, não marcha, está parado, está morto espiritualmente. Mas o Senhor nessa noite nos trouxe, porque eu também estou incluso. Nos trouxe para poder nos levantar, nos restaurar e dizer: só o Senhor é Deus. O Evangelho tem que ser pregado dentro e fora de tempo, sim. Aleluia! Tem que ser pregado.
de boca para fora. Eu amo pregar a palavra de Deus. Há quanto tempo você não lê a Bíblia? Na minha igreja, qual pela misericórdia pastoreio, aproximadamente 15 a 20 jovens, numa escola dominical, mais ou menos 17 estavam sem Bíblia. E o Espírito Santo me incomodou. Eu fiz uma pergunta: vocês que estão aqui hoje, jovens, diante do Espírito Santo, quem essa semana nem tocou na Bíblia? Acho que 19 levantaram a sua mão. Isso é normal? A culpa é do pastor? Não. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. E é o que tem acontecido, irmão. O amor está a cada dia que passa diminuindo. Ame o teu irmão. A Bíblia diz: nós que somos fortes, porque forte é só o Senhor, devemos suportar a fraqueza dos fracos. Você tem suportado o teu irmão? Tu tens feito isso de Jesus? Tem pessoas que falam: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Senhor, eu quero fazer a tua obra. Mas quando o vento vem, Deus não dá. Tem alguns pastores que ainda chegam a falar assim: Deus, eu sou barro, tu és goleiro, me quebra, me lapida. Agora quando Deus começa a pegar o barro que está rachado, até quebrador emborcar, e começa a trabalhar, Deus está difícil. Deus, por que isso? Eu não preciso ir para a escola dominical, eu não preciso ir para a doutrina. Precisa sim, irmão. Precisa ler a palavra, precisa ser obediente à sua liderança, precisa viver o amor. É o que nós precisamos. Sou de outro ministério e vim aqui para colaborar com o pastor. Sexta-feira, nossa irmãzinha lá, pastora, qual o nome? Esqueci. Glaucia, não é? Cleide. Pastora Cleide foi lá, trouxe uma palavra tão forte, irmão. Quando acabou o culto, falou até sobre as pulseirinhas de Valdemar. Nem eu sabia. Quando acabou, todo mundo pegou e entregou na mão dela. Nem eu tinha visto. É a palavra, irmão. Já pensou vir aqui hoje? Não, eu não vou pregar, porque eu não sou desse ministério. A Bíblia diz, sabe o que, irmão? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento? É Deus. Não pense você que você é justificado pelo que você faz. Você é justificado, vou dizer, pelo quê? Quem aqui só tem um ano, mais ou menos, de evangelho? Levanta a sua mão. Quem tem aqui aproximadamente 10 anos? Mais ou menos, 10 anos? Olha, você que tem um ano, claro, é notável que o que você fez para Deus é muito pouco durante um ano. A nossa irmãzinha que está há 10 anos, é óbvio, é notório que ela trabalhou muito mais para Deus. Aí às vezes nós pensamos assim: poxa, eu tive tão pouco tempo para fazer a obra de Deus, mas aquela irmã fez tanta obra do Senhor. Eu tenho um recado de Deus para você. Esse pouco tempo que você tem e aquele tempo que a irmãzinha tem, para Deus é a mesma coisa. Que isso, pastor? É a mesma coisa. Porque a Bíblia diz que nós não somos justificados pelas nossas ações, pelo que nós fizemos. Nós somos justificados, sabe o quê? Pelo sangue de Jesus Cristo. O mesmo sangue que há um ano está sobre a sua vida é o mesmo daquele que está há 10 anos na vida daquele irmão. Você é justificado pelo sangue do Cordeiro. A Bíblia diz: eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo por mim e por você. Mas como, pastor? Ó, na cruz do Calvário. Graças a Deus. A Bíblia diz que ninguém tirou a sua vida, Ele a entregou. Foi Ele próprio que entregou a sua vida. Até deixei na semana passada um exemplo, que o nosso Senhor Jesus agora Ele veio para fazer tudo diferente, irmão. O nosso Deus não faz da maneira que você quer, é da maneira que Ele quer. O teu pensamento não é o pensamento do Senhor. A Bíblia diz que se for da vontade de Deus, o Senhor realizará o teu desejo nosso
vontade dele. O nosso Jesus agora, como é que ele faz? Ele pega 12 discípulos, escolhe um de cada vez. Você é meu, você é meu, você também é meu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, juntamente com os discípulos, foca lá, ele dizia assim: olha, muitos gostariam de ver o que vós vedes, mas não viram. Mas bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Está falando de quem? De mim. Glória a Deus. De você, de mim. A Bíblia diz que você é bem-aventurado. Aleluia. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. A Bíblia diz assim no livro de Salmos 118, versículo 18: o Senhor me feriu, mas não me entregou à morte. Às vezes nós somos provados, sim, irmão, mas é para a glória daquele Todo-Poderoso chamado Jesus Cristo de Nazaré. Voltando aos 12 discípulos. Mas por que, pastor? O que tem a ver essa pregação? Tu vai entender agora. Cheira bem da casa. A Bíblia diz que o Senhor separa agora 12 homens para poder fazer o quê? O ide de Jesus, pregar a palavra. Esse é o objetivo. Esse é o meu objetivo, é o teu objetivo. Pregar a palavra de Deus. Aleluia. Agora ele chama aqueles 12 discípulos. Vou te fazer uma pergunta agora. A você, amado ouvinte, também. Talvez você esteja dentro da sua casa, afastado do caminho do Senhor. Fala, a luta foi difícil. Mentira, a luta não foi difícil não. A Bíblia diz que o Senhor não dá um peso ao qual você não pode suportar. É mais fácil falar, não, realmente eu errei. Eu errei. Às vezes quer colocar a culpa no próximo. Reconhece. O que o Senhor quer de mim e de você é reconhecimento. Ele sabe que você não é perfeito, mas você busca a perfeição. Oh, glória a Jesus. Jesus agora chama Pedro e fala: Pedro, tu vai me seguir. Jesus agora chama Tiago, chama João, chama Judas. Se a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele conhece o nosso coração, conhece o teu passado e o teu futuro, me responde uma coisa: ele não sabia que Pedro ia negá-lo? Ele não sabia que Judas ia traí-lo? E por que ele convidou os 12 discípulos? Nos dias atuais, sabe o que acontece, irmão? Os 12 discípulos simbolizam eu e você. Errôneo, desculpa a expressão, vacilando, todo torto, mentiroso, fofoqueiro, mas mesmo assim ele conta com você. Aleluia. Que é isso, pastor? É. Às vezes nós erramos, irmão. É muito fácil falar do passado. Hoje, qualquer dificuldade, eu vou largar Jesus. Hoje, se eu disser para você: olha, irmão, estão querendo cortar a sua cabeça. Talvez se eu disser para você: ó, estão me apedrejando. Mas eu estou falando para você no sentido figurativo. Mas a Bíblia diz, amados irmãos, que Estevão, quando ele foi apedrejado porque pregava a palavra, a Bíblia diz que ele sofreu na carne, sim. Ele foi apedrejado literalmente. Mas quando ele estava sendo apedrejado, diz a palavra do Senhor: do céu se abre e agora ele vê a glória de Deus. A Bíblia diz: não, aquele que tentar salvar a tua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim ou do Evangelho, salvar-la. Tu tem tentado salvar a tua vida, ou tu tem tentado apresentar a tua vida a Deus? Às vezes criamos um mundo para a gente, criamos o nosso próprio mundo, nos bitolamos aquele mundo e ficamos aí travados. Sai desse mundinho da tua vida, irmão. Deus tem algo sobrenatural na tua vida. Deus está contando com você. A palavra pecado, amado, qual é o significado? Errar o alvo. Por favor, posso usá-lo, meu querido? Faz favor. Fica aqui na frente, por favor. Isso, tá bom aí. Eu chamo para você agora, naquele muro, lá naquela rua lá, naquele muro. Agora no sentido espiritual, figurativo. Eu coloco lá naquele muro um alvo e falo para você: como é que está lá? Está bem claro ou está escuro?
Está escuro.